Os amigos que defendem o respeito e a dignidade. Todos nós fomos informados que o Sol é uma estrela de quinta grandeza e que produz queima de combustão, seja lá qual for sua origem nuclear, é combustível queimando e produz uma imensa quantidade de calor que nós recebemos aqui na Terra. Mas isto não é verdade. O Sol não é uma queima de combustão, porque se você pegar combustão, qualquer origem, seja nuclear, seja o que for, e queimar, nele não vai sair vitamina nenhuma. Tá? Mas o Sol é um grande produtor de vitamina D3, vitamina D2 e vitamina D. A pergunta é, se o Sol é este fogo todo, de onde vêm essas vitaminas? Porque hoje não, hoje acabaram com isso. Mas antigamente existia um local, nos locais mais afastados da cidade, onde as pessoas doentes iriam se tratar. Esse local se chamava Solares, se tratava pelo Sol. O Sol é o melhor medicamento que o Eterno que passou. E isso que a NASA está fazendo, isso que você está sabendo, são doutrinas ao contrário a do Eterno, para esconder de você essa verdade. Como, por exemplo, o Sol só produz fogo, então não serve de muita utilidade, a não ser para clarear e esquentar a Terra. Mas é um engano. O Sol, ele é produtor de vitamina e cura. A vitamina D3 domina 2.000 genes do seu corpo. Sem ela você está doente. Isso é fato. Não tem como você negar isso. Se você tem medo de tomar o sol, ou por uma razão ou outra, você não pode mais tomar uma radiação solar, por volta de 11 a 1 da tarde, pelo menos 10, 20 minutos, faça suplemento de vitamina D3. É só isso que eu tenho a dizer a você. Agora vamos para os principais fatores. A doutrina da bola molhada, que gira pelo universo, que faz lua cheia, lua nova, segundo diz que a lua gira daquela maneira, naquela posição da Terra. Mas isso não é prova que a lua gira daquela maneira. Isso não prova nada. Aquilo dali é só uma foto de CGI. Só isso. E colocou dentro da sua cabeça e você entrou nessa e acreditou. Como também eu acreditei. Mas depois que eu comecei a pesquisar o livro de Bereshit e ver a documentação todinha antiga, muito antes deles conhecerem a ciência, muito antes de conhecer os astros, e já vinham tocando nesses assuntos, sobre o movimento do Sol, o movimento da Lua, mas nenhum relato antigo, seja no livro de Enoque, seja no livro de Yoshiahu, seja no livro de Yirmiyahu, seja no livro de Bereshit, você não vai encontrar esta conexão da Terra girar. Você encontra a conexão do Sol girar. Você encontra a conexão dos astros clarear a Terra. Você não encontra a conexão dos astros clarear o universo depois que foi inventado. E essa doutrina foi criada para você menosprezar você mesmo e menosprezar o que o Eterno colocou de bom dentro de você. Tirar de bom dentro de você. Desde o momento que você tirou todos esses fatos, como também eu passei por isso. Eu era ateu e zombava muito da Bíblia. Mas quando eu comecei a entrar na busca, ver esses documentos, o paleo-hebraico, e ver a questão todinha, depois entrar para o grego, os gregos também têm esse documento também, mas acontece que, segundo os relatos principais, são aqueles que vieram só no hebraico. Algumas questões que estão no hebraico, estão no Novo Testamento, tá. Sabe por quê? Porque Roma queria montar o quebra-cabeça para ela e não deixar você tomar conhecimento lá para dizer, mas tudo bem, aí é outro assunto.
Agora você vê, a foto do meu perfil tem um monte de bolinha. Se você ver, parece uma caixinha cheia de bola de gude. É isso que a NASA te apresenta como o planeta Terra. Ele pegou minha caixinha de bola de gude, tirou uma foto e puf, pronto, aqui é o planeta Terra. Não se engane. Não entre nessa não, é furada. Eu perdi a capacidade de ser 100% de ateu. Eu era 99%, eu perdi a capacidade disso tudo. Aí, se eu for pegar os documentos antigos e lhe mostrar trecho por trecho no paleo-hebraico, vai ser difícil, porque eu estou falando para um pessoal que aprenderam a língua portuguesa. Não é coisa fácil pegar uma tradução daquela linguagem e jogar para o português. Fica muito complexo, porque tem muitas palavras que mudam de sinônimo. Tá? Não é que as palavras mudem, é que ela faz uma transliteração de letras. Então, já que Roma fez isso para nós gratuitamente, ficou mais fácil de você colocar para as pessoas como se originou tudo. Porque naquela época do passado, eles não sabiam o que era a Terra. Eles não sabiam o que existiam. Eles não sabiam de nada. Mas depois eles foram tomando ciência e conhecimento. No tempo de, por exemplo, de Moshe, que é conhecido aqui para nós como Moisés, Moisés não sabia nada disso. Mas foi passado para ele essa informação. Então, quando chegou lá no livro de Bereshit, que na sua língua, na minha língua, é Gênesis, é o livro de genealogia, é o livro de onde você veio, dos Gênesis. Tá? Diz o seguinte: depois disso, o Eterno, haja entre as águas um firmamento que separe água de água. Está lá em Bereshit. Do mesmo jeito, não tem diferença. A tradução até agora tem que agradecer a Roma. Roma não errou nesse ponto aí. Só que Roma associou essa feitoria, tirando do Eterno, para colocar para o ídolo dele. Tá? A diferença é essa aí, a cultura é essa daí, a crença. Mas aqui no caso de Gênesis, aqui não é uma questão de crença. É uma questão de você pensar, usar o seu cérebro. Então, separou água de água. Então, as águas eram tudo juntas. Era aquele bolo de água junto. Ou aquela bola de água, vamos dizer que seja uma bola de água. Mas não era uma bola de água porque não existe esse universo que hoje nós conhecemos. Então era só água. Então houve uma separação. Água para cima e água para baixo. Beleza. É como você pegou de um aquário e você passou uma placa de vidro no meio. Então tá, as duas águas estão separadas. Beleza. Então o Eterno fez o firmamento. Aí vai para Gênesis 1:7 para... Então o Eterno fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram acima do firmamento. Houve uma separação aí. E nesta separação, você já começa a entender que a vida começou um vazio ali, sem água. Tá? Já que o firmamento ele é uma cúpula. Então foi uma concha que separou. Ficou água embaixo e água em cima da cúpula. E quando você chega em Gênesis 8, diz o seguinte: e ao firmamento o Eterno chamou de céu. Hoje você vê o céu lá em Marte, hoje você vê o céu lá em Vênus, você vê o céu em tudo quanto é lugar. Só que nos documentos antigos e nos documentos atuais não existe céu nesses lugares. Só existe céu em cima da tua cabeça. Tá? Sem dúvida. É uma proteção. O céu é uma proteção que você ficou embaixo. É como se fosse um telhado da sua casa, para você não lhe molhar se caso chover. Dando um pulozinho para o Gênesis 1:14, disse o Eterno: haja luminares no firmamento, para separar dia da noite, e sirvam eles para sinais, para marcar estações, dias e anos. Então os iluminares vai marcar estações. Estação da lua, quarto crescente, quarto minguante. É os iluminares que vai fazer, é ela que vai fazer a sua rota. O sol vai ficar responsável para clarear o dia.
Ah, mas a Lua recebe luz do Sol. Não, não acredito que ela seja 100% luz solar. Ela tem sua luz própria. E você vai ver uma foto do Sol e da Lua, tá? Já que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, a Lua está a 384, isso quer dizer que a Lua está na frente do Sol. E se a Lua está na frente do Sol, o Sol está clareando as costas da Lua. E como é que a Lua está refletindo na Terra? Veja essa foto aí. Você vai ver a Lua refletindo na Terra. Então, mas por que tem sombra nas crateras lunares? Bom, a luz da Lua, ela é fraca. Ela não é uma luz intensa. A luz do Sol, ela é mais forte. Então, se você acender uma luz forte numa luz fraca, você vai ver que a luz forte vai provocar efeito na luz fraca. Então, foi isso que acontece. Quando o Sol está toda a força em cima, clareando, pode dar um efeito de luz no Sol, na Lua. E ela produzir, e ela ir mostrar essas imagens na cratera. Bom, continuando o assunto, em Gênesis 1,15, e sejam os luminares na expansão do firmamento, para iluminar a terra, e assim foi. Então, se você subir certa altura, você passar dessa primeira camada de gás, 30 mil metros, você não vai ver mais estrelas não. Sinceramente, pode levantar um balão a hora que você quiser. Tem muitos balões aí, quando chega a certa altura, que passa os 30 mil metros de altura, acabou, meu amigo. Não existe estrela. Agora, outra coisa mais importante. As estrelas aparecem e as luzes ficam só no firmamento, naquela área ali, na primeira camada, no primeiro céu, vamos dizer assim. Porque é mencionado também em grego que o apóstolo subiu ao terceiro céu, né? Então estamos no primeiro céu. No segundo céu você não vai ver mais estrelas, porque quando chega a certa altura, já desaparece elas todas. Ela só fica dentro da primeira área do céu, essa área azul. É onde fica as estrelas. Tirando dali, ela não aparece mais. E quando chega em Gênesis 1,16, e fez o Eterno os dois grandes luminares, o iluminar maior, clarear o dia, e o iluminar menor, para clarear a noite. Como é que ela vai clarear se ela não tem luz própria? Claro que ela tem luz própria. Então assim foi feito pelo Eterno. Mas as pessoas têm razão de implicar, em querer afirmar que o Eterno esteja ainda fez coisa errada, então eles querem consertar. O Eterno esqueceu de falar nesse universo grande que a NASA depois provou por CGI que ele existe. Provou um sistema solar por CGI que eles existem. E isso foi colocado na sua cabeça. E assim você tira a sua honra e sua dignidade de ser os primórdios do Eterno, de ser as primícias, para ser uma poeirinha solta no espaço que não vale nada. É assim que você se sente, é assim que ele explica que você é. Quando chega em Gênesis 1,17, o Eterno o expôs acima do firmamento para iluminar a terra e para clarear o dia e a noite. O Eterno colocou o Sol acima do firmamento, tanto é que quando sobe certa altura de 30 mil quilômetros, você vê só o Sol. O Eterno lhe deu o entendimento. Como? Eclesiastes 7:27. Uma coisa me ensinou o Eterno. Eu tenho que juntar um fato ao outro para formar o meu entendimento, para formar o meu juízo. Então, se o Eterno me deu autoridade de eu formar o meu juízo, eu tenho que juntar os fatos do globo com os fatos que está na Bíblia, para ver se casa os dois. Se não casar, se não bater, o globo é uma farsa. É simplesmente uma teoria. Se caso bater, as ideias que está no fator do Eterno com o globo não é uma teoria, é um fato. Mas se não bater, é uma teoria e é falso. Você não vê mais nenhuma estrela. Você vê o universo, você vê o sistema em cima tudo escuro. Você não vê uma estrela, você só vê o Sol. E a Lua.
Mais nada. Você não vê nenhuma outra coisa mais. Quando você baixa, que você entra nessa área próxima à Terra, você olha para cima, você vai ver as estrelas. Mas quando você chega a 30 mil metros de altura, já não tem mais estrela. Você só vai ver o Sol e a Lua. E aí está confirmado aqui que o Eterno falou. Tá? E pôs acima do firmamento. E Gênesis 1,14, que até que eu pulei, né, fui para 17, e disse o Eterno, haja luminares no firmamento para separar o dia e noite. Ah tá, isso eu já falei, foi aquele verso passado, tá certo. Agora vem Gênesis 1,9. Esse a gente pulou do 8, foi para o 14, né? 1,9. E disse o Eterno, junte-se num só lugar as águas que estão debaixo do firmamento. Opa! Como é que você junta? Você pega, digamos o seguinte, você pega uma... Vamos fazer o seguinte, uma bacia de água, né? Aquela extensão de água. Aí você vai juntar uma parte para ficar num só lugar. Como é que você vai fazer? Que material você vai usar para fixar, para barrear aquela água? Você tem que fazer alguma coisa. Está aqui. O Eterno mandou juntar num só lugar as águas que estão abaixo do firmamento. Não é as águas que estão em cima do firmamento, não. As águas que estão acima do firmamento não tem ajuntamento delas, elas estão repletas. Tá? Então você vê. Neste caso, só tem uma maneira de juntar as águas embaixo do firmamento, formando uma muralha de gelo para segurar as águas. Aí por que essa muralha de gelo? Porque você vê que quando dá verão no Polo Norte, é 10 meses de luz. E o Polo Norte praticamente se dissolve, a geleira quase toda, ou tudo. Tá? Quando dá verão no Polo Sul, a geleira não se dissolve toda. Mas não deveria ser a mesma coisa, já que a Terra faz um inclínio e bota o Polo Sul para o Sol, e o Sol fica clareando ali por 10 meses, já que clareia 10 meses no Polo. Digamos que foi o seguinte, 6 meses no Polo Norte, derreteu a geleira. Quando a Terra faz um inclínio, deu 6 meses no Polo Sul, e a geleira não derrete por quê? Então, meu amigo, existe um mistério aí, nesse ponto aí, indo para o sistema bola. Por quê? Por que existe um mistério? Por que a geleira não derrete? Se os dois têm que ser da mesma turma. E por que a geleira do Polo Sul é maior do que a geleira do Polo Norte? Então tudo isso, meu amigo, você tem que entender o seguinte, é questionável. É coisas que você tem que explicar. Então, quando chega esse ponto, está aí. Separou as águas que estavam debaixo. Juntou num só lugar, não separou, juntou num só lugar as águas que estavam embaixo do firmamento. Aí então chega agora Manialro, tá? Que é conhecido como Mateus de Teus, tá? Diz o seguinte, a lua não dará a sua luz. Ué, como é que ela não dá a luz dela? Ela disse que ela não tem luz própria, como é que ela vai... Então não é falar coisa com coisa aqui. Não, só que em Manialro, lá está essa passagem também antiga, que foi também encontrada no Mar Morto. Né? Só que está em grego, não está em hebraico, mas está em grego. E essa passagem está lá, confirmando. Mas como um homem naquela época, muito antes de existir praticamente quase tudo, sabia que a lua não tinha luz própria. Ou sabia e disse que a luz não dará a sua luz. Sabia que a luz tem. Você deu para você montar um pouquinho o quebra-cabeça? Bom, aí chega no ponto que dá a pancada final, fechando com chave de ouro. Josué 10:13, que é Yahushua, o livro de Yahushua, eu sei que você lê um pouco desse palio hebraico, de hebraico moderno, você procura Yahushua, que você vai encontrar o Josué, tá? Dizendo, o sol parou, pediu ao Eterno para parar o sol. E a lua também se deteve ao mesmo tempo. Aí eu lhe pergunto, uma girada de uma bola de 1.660 km por hora parar, você tem ideia do impacto que vai acontecer com os passageiros dentro dela? É um impacto muito grande e você não conseguia mais
como se livrar, se defender, porque ia ser uma tragédia grande. Tente no carro a 60 por hora e faça uma brecagem nele para você ver. Tudo que está na traseira vai tudo para frente. Né? Então, quem parou realmente foi o Sol, não foi a Terra. Então, você vê outra coisa também. A Terra Bola, vocês defendem a Terra Globo, mas não conhecem nada da Terra Globo. Mas defende. Por quê? Porque você acha que é verdade. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Uma espaçonave partiu daqui, foi para a Lua. 384 mil quilômetros. Chega a certa altura, o combustível, ele pode dizer que desliga as máquinas porque ele não precisa, que só o impacto leva ela até a Lua. Meu amigo, a temperatura abaixo de zero lá, acima de 30 mil, você já não sobrevive. A não ser que você esteja bem equipado. Se você for com essa roupinha que você tem aí, pode ter certeza, você vai morrer. Qualquer balão que sobe a essa altura aí, ele corre o risco de não sobreviver muito tempo lá em cima. A não ser que seja um balão bem preparado e bem feito mesmo para suportar essa temperatura. Aí então o que acontece? Aí você desligou os motores, parou o gerador, parou os aquecedores, ou já que ficou funcionando, você não tem mais nenhuma hora de energia não, porque um sistema eletrônico de aquecimento, ele consome 300 vezes o valor da sua conta de luz. Se você paga 100 e você ligar um aquecedor durante 6 ou 12 horas, pode ter certeza, no final do mês sua conta vem que você não pode pagar, de tanto consumo que deu. Então tem um aquecedor dentro da cabine, né? Tem. Desligou os motores, o gerador parou. O gerador parou, o tempo de energia que você tem é muito curto, se você só manter equipamento ligado. Se você manter o aquecedor ligado, você não tem mais nenhuma hora a mais. E como é que você vai sobreviver com os motores desligados? Numa temperatura baixa daquela. Meu amigo, o Polo Sul, ele é uma intensidade tão fria. O Polo Sul, estou falando, não estou nem falando do espaço. Que se você se aventurar e for encarar realmente aquela geleira, até se conseguir passar, que é uma vez que passa, um avião, você vai morrer com os pulmões congelados. Porque você não vai aguentar respirar aquele ar, não. Você tem que levar uma roupa com aquecedor térmico, você tem que ter equipado de tudo, senão você não fica ali uma hora. Né? Se você só levar oxigênio, você não fica ali uma hora. Porque se você não tiver oxigênio, você for respirar aquele ar, seus pulmões vai virar uma pedra de gelo e você vai morrer lá mesmo, não dá nem tempo de sair. Então, bota a cabeça para funcionar, porque não existe vida no Polo Sul, mas existe vida no Polo Norte. Uma estrela polar é uma estrela polar, ela não pode sair de posição, e se a Terra está girando, a estrela vai junto. Mas não é isso que se confirma. Se confirma que as estrelas são ponto fixo e que se movem aos planetas. Eu espero que vocês tenham um bom ano novo, que já está entrando, que hoje é primeiro, né? Já estou mais ou menos às 23h39, 23h40. Estou dando um ponto final nesse vídeo para ver a montagem dele que eu vou fazer e publicar para vocês da maneira melhor possível para vocês entenderem. Tenham uma boa noite para todos.